여러분 안녕하십니까? 오늘 아침에는 성경 말씀 구약 창세기에는 말씀. Hoje vamos ler uma palavra que está em Gênesis capítulo 50 no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 50 a partir do versículo 15. Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 15 até o 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim dizereis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Nós lemos até o versículo 21. A conferência. Parece que acabou de começar, mas já estamos na quinta-feira, já é o sexto momento, não é? Nós conversamos sobre Lucas capítulo 15, sobre o filho pródigo. No mês passado eu preguei essa palavra lá na América do Sul e eu cada vez mais me aprofundando nessa palavra. Eu refletindo a palavra de Deus dentro de mim. Realmente, Lucas capítulo 15, se a gente souber somente exatamente essa palavra, a vida de fé pode se tornar muito fácil, a vida de fé pode melhorar muito. Eu comecei a ter esse tipo de coração. Ontem à noite também muitas pessoas escutaram a palavra e ficaram felizes. Eu não sou uma pessoa que prega bem. Eu só tirei todas as coisas que estão em Lucas capítulo 15. Não foi uma coisa que eu criei, não foi uma coisa que eu formei, mas isso é uma palavra de Jesus. Ontem à noite, a gente falou sobre as fases da vida de fé em Lucas capítulo 15. O segundo filho, quando estava na casa do pai. Quando a selga começa a nascer dentro, se essa selga se a semente cresce, pode virar a selga, pode virar nabo, pode virar uma árvore de maçã, uma árvore de caqui. Então, o coração que cresce dentro da gente, se for crescendo pouco a pouco, aquela coisa que tem dentro do coração, quando ela começa a produzir frutos para fora do coração, e ela nasce maçã, pode nascer uma pera, o caqui. Dessa mesma forma, quando surge aquela transgressão, o pecado que está dentro de nós, sai o ódio, sai a maldade, sai a lascívia, começa a dar frutos mentirosos. Perdoem-me, porém, todos vocês são árvores do pecado. Vocês não precisam se esforçar para cometer pecado. Só vocês ficarem quietos
que o pecado vai sair redondinho de dentro de vocês. Só vocês ficarem parados, sai o ódio. Só você ficar parado que sai pensamento mal. Só ficar parado que começa a surgir coração mentiroso. Por mais que você não queira adulterar, mas começa a surgir coração lascivo dentro de vocês. Não finjam que vocês são calminhos. O coração de todos vocês é assim. Não só de homem, mas de mulher também é assim. É igualzinho. Essa é a árvore do pecado. Mas quando esses frutos saem da árvore do pecado, então com certeza é pecado. O que sai caqui, então é árvore do caqui. O que sai maçã é árvore de maçã. Antes de nascer o fruto, a gente não sabe se é árvore de maçã, de caqui. Quem conhece sabe, né? Mas normalmente não se sabe. Até antes da maldade sair do seu coração, vocês vivem pensando, eu sou uma pessoa bondosa. Deve ter muitas pessoas que pensam assim, não é? Por isso, eu agora, se eu frequentar zelosamente a igreja, se eu fizer mais bondade, se eu cometer menos pecados, se eu viver fielmente, então eu vou poder ter uma boa vida de fé, eu vou poder aparecer bem diante de Deus e vou poder ir para o céu. Há muitas pessoas que pensam assim. Por quê? Porque as pessoas não sabem que são uma árvore do pecado. Elas não sabem. O meu neto agora está crescendo. Ele é um menininho tão pequeno. Ele é tão fofinho. Ele é tão amoroso. Ele é tão bonitinho. Quando ele vai para algum lugar, quando eu vou para algum lugar, o que eu mais sinto saudade é do meu netinho. É muito impressionante. Mas ele também é um descendente de Adão. E é uma árvore pequena que ele tem. Mas já começa a enxergar os frutos do pecado saindo do coração dele. Não tem jeito a semente do pecado. Jesus Cristo falou, vós sois filhos do diabo. Vocês também têm a cobiça do seu pai. Dentro de nós, pessoal, nós temos a semente do pecado dentro de nós. E essa semente está crescendo. No começo é um brotinho, depois começa a nascer seus galhos, começa a ter mais folhas, começa a dar flores e começa a dar os seus frutos. Assim como tem essas fases, dentro de vocês, aquela semente do pecado, quando ela amadurece, então ela vai nascendo fruto. Por mais que vocês não queiram dar esses frutos, surge o ódio, surge a lascívia, surge a mentira, surge a maldade. Mas por mais que eu me esforce para não nascer esses frutos, não dá. Então, por mais que eu vá para a igreja e não consigo fazer bondade, eu acabo fingindo que sou uma pessoa bondosa. Eu acabo me tornando uma pessoa mentirosa. Eu acabo me tornando desse tipo de pessoa. Mas a palavra de Lucas capítulo 15, através do segundo filho, ele começa a nos mostrar essas fases. Então, quando o segundo filho estava em casa, ele não podia fazer o que ele queria, ele podia parecer bonzinho. Mas dentro dele, ele falou, pai, me dá as partes do bens que me cabem. Começou a surgir uma cobiça dentro dele. Começou a surgir um coração arrogante. Por isso ele brigou com os pais, ele pegou a parte dos bens que lhe cabia e foi para um país bem distante.
지금까지는 아버지 집에 있으니까 Até agora, como ele estava na casa do pai, não aparecia muito pecado. Mas quando ele foi para um país distante, quando a situação era boa para aparecer o pecado, ele foi para o prostíbulo, bebeu com as mulheres, começou a mostrar os pecados do coração dele. 제가 군대에 있었어요. Quando estava no exército, 참 병장이 됐어요. eu me tornei um soldado secundário. 이병조장 우리 부대에 있는 사방의 보초선을 이제 관할하는 일을 하는. Então eu trabalhava na comunicação 초소에 전화를 걸었어요. e eu liguei para os 삼초소. 전화해서 3초소 이 선생입니다. 그런 거예요. Aí eles falaram, eu sou o seu Lee. Ah, desculpa. Não, eu sou o soldado primário. 교 선생이었었어요. Ele era um professor. 군대 오니까 자기도 이일병입니다. 이 선생입니다. Mas ele tinha que falar que ele era o Cabo Lee. Mas ele, como veio para a escola, ele falou, eu sou professor Lee. Aí a gente, você é professor? Eu ensinei matemática na escola. 네가 선생이었었어. Você era um professor? Então, todos os seus alunos te abandonaram, né? 그놈이 우리 교회 죄송합니다. Desculpa, não era a igreja, não é igreja, quer dizer, desculpa, era na minha base. 우리 부대가 Na base, quando a nossa base se reunia, 못당한 이야기 제일 잘하는 놈이에요. ele era o cara que mais falava besteira. 야, 너 그래가지고 Oh, você desse seu jeito. 학교 선생 어째 했노? Como você era professor? Eu? 병장님, Ai, soldado do parque, eu não sou assim para os meus alunos. Você acha que eu vou ser assim para os meus alunos? Eu sou assim só porque tá gente reunido. 제가 예비군 훈련 받을 때 가서 이제 Quando eu ia receber treinamento, como eu era pastor, eu fazia o treinamento, né, das mentes. Quando eu via aqueles soldados, quando eu colocava roupa de soldado neles, então um era professor, outro era negociante. Mas se a gente colocasse roupa de soldado, as pessoas se tornavam em outra pessoa. Então, uma vez, eu fiquei vendo, nossa, o que ele está fazendo? Aí, eu vi lá no cantinho, ele estava lá judiando de uma pessoa. E todas as pessoas estavam reunidas num canto, aí quando eu fui ver o que ele estava fazendo. Ele era motorista de caminhão, e ele começou a contar a história de como ele roubava caminhão. E todas as 50 pessoas estavam ao redor dele e estavam de boca aberta, nossa, rindo sobre as coisas que ele fazia. Aí eu ia num outro canto da base, e outro cara estava começando a falar como levou as mulheres para o motel. E todo mundo de boca aberta, nossa. 거기 가서 예비군 Na base, 교장에 가서 quando você vai com a roupa de soldado, 없던 인간의 você pode enxergar o coração da pessoa que você não conseguia enxergar antes. 군복 딱 벗겨놓고 Mas quando tira a roupa de soldado, coloca um terno neles, eles são todos calminhos. 선생님이고 É professor, é um bom pai, é um bom trabalhador do escritório. Quando eu vejo aqui tem homens que ficam balançando a cabeça, são assim, né? As mulheres também são iguais. 속에 들어있는 게 밖으로 안 나와 그렇지. É porque não sai o que está dentro para fora. 아무도 없는 위치에 가 Se vai para um lugar distante, onde não conhece ninguém, tem dinheiro, não tem pai, tem um monte de mulher. 속에 있는 Então tudo aquilo que tem no coração vai sair do jeito que é. 그래 재산 다 날려버려 한 푼도 없어서 이제 Então como gastou todo o dinheiro, já não tinha nenhum tostão e estava com fome. 한번은 취직을 했는데 Aí ele queria ele queria comer, 하나님 묻습니다. 너 할 줄 아는 게 뭐야? mas eles perguntaram, o que você sabe fazer 어? para dar um emprego? Você sabe 뿌릴 줄 알아? Você sabe lavrar a terra? Você sabe cultivar a terra? O que você sabe fazer? Não sei fazer nada. Então você alimenta os porcos. E não dava nem comida para ele. 여러분 이 이야기가 어제 저녁에 이야기. Essa palavra, assim como a gente estava conversando ontem, 신앙의 세계를
fala sobre o mundo da nossa vida de fé, fala detalhadamente. 오늘날 어떤 사람들은 Hoje em dia, muitas pessoas, 인간의 마음을 보여주고 있는데 essa palavra do segundo filho está mostrando o coração de muitas pessoas. Realmente é um pecador muito sujo, mas é um filho que está na casa do pai. 길해 보이고 Quão bondoso parece ser, quão limpo parece ser. 그런 상태에 있는 사람이 있고 Tem pessoas que estão nessa fase e tem pessoas que estão como filhos que partiram do pai, que estão vivendo de uma forma dissoluta, com prostitutas, que estão nessa fase suja. E tem pessoas que estão naquela fase que acabou todo o dinheiro e estão sofrendo porque estão passando fome. 다음에 이제 막 E depois 어쩔 수 없을 것 같으니까 tem aquelas pessoas que estão naquela fase, agora eu aqui morro de fome, que não tem nada para comer. 전부 인간이 그 코스 Todas as pessoas, porque tem que passar por esse curso. 여러분은 둘째 Você agora 속에서 여러분 está na imagem do segundo filho. Vocês vão perceber isso. Se você pensar, as pessoas que sabem pensar um pouco, agora eu estou na fase de estar falindo completamente. Daqui a pouco eu vou falir completamente. Daqui a pouco eu vou entrar no chiqueiro. Daqui a pouco eu vou morrer de fome. Daqui a pouco eu não vou mais aguentar e vou voltar para casa. 이게 어제 저녁에 우리가 E isso é sobre o que a gente conversou ontem à noite. 오늘 아침에는 Hoje de manhã 여섯 번째 시간인데 é o 6º momento que a gente tem. 아버지의 생각이란다. A gente gostaria de falar sobre o pensamento do pai e o pensamento do filho. 아들이 돼지우리에 내려가가지고 왜 배고프게 고통하고 있습니까? Por que o segundo filho desceu até o chiqueiro e estava sofrendo? 오면 되는데 Era só ele voltar correndo para a casa do pai. 아버지 집에 오면 아버지가 얼마나 Se ele voltasse para a casa do pai, o pai poderia aceitar ele tão bem, poderia vestir ele com a melhor roupa, ia dar anel para ele, ia colocar sandálias no pé dele, ia matar um novilho cevado para dar para ele. Realmente ia dar boas-vindas para ele. Mas por que ele não voltou para a casa do pai e ainda estava no chiqueiro comendo as alfarrobas que eram dadas aos porcos e ainda estava morrendo de fome? Não é outra coisa, 생각의 차이. mas é a diferença do pensamento. 아버지 마음은 안 그런데 Palé. A casa do pai não é assim. O pensamento do pai não é assim. 아버지 마음을 정확히 모르니까 Mas porque o filho não conhece direito o pensamento do pai. O pai me odeia. 사랑 안 하실 거야. O pai não me ama. 돈을 당신의 Eu desperdicei muito dinheiro. Agora o pai vai me expulsar. O pai vai me repreender. 생각이 속에 일어나서 Porque começou a surgir esse pensamento dentro dele. 생각이 둘째 아들의 마음을 꼭 잡아가지고 Esse pensamento segurou o coração do filho e fez com que o filho não voltasse para o pai. 아버지는 아버지께 돌아오지 아니하면 Então, mas se não voltar para o pai, 했기 때문에 porque ele não tinha mais caminho para viver, o segundo filho tinha que voltar para o pai. 자기 생각하고 형편하고 싸워서 Ele, com o pensamento dele, estava brigando contra a situação e ele aguentou tanto tempo, mas aí saiu o resultado. 옛날에 Antigamente, 훌륭한 정성이 정성 그러면 임금님 바로 밑에 então ele estava debaixo do rei, né? Então ele tinha um cargo muito alto, essa pessoa. 옛날에 그런 유명한 정성들은 Antigamente, 덕을 갖추었어. essas pessoas que ficavam debaixo do rei, elas eram muito poderosas. 물질 문명이 와서 Porque não é mais a sabedoria hoje em dia, é dinheiro, né? 어렸기 때문에 삶이 막 살벌해지기 시작. Mas aí começa a ter uma boa vida dessa forma. 이 정성이 임금님을 보필하면서 Então esse homem trabalhando debaixo do rei, 위하는 거예요. ele trabalhava muito pelo povo, mas 배기를 못 ele era um assistente do rei, mas ele não conseguia ter um filho. 그 정성 부인이 E essa esposa do assistente, numa idade muito numa idade avançada, ela ficou grávida e teve uma filha. 그 하나밖에 없을 바에는 아들이 낳아야 하는 거예요. Então a única criança que teve tinha que ter um filho, mas na verdade teve uma filha. Mas já que nasceu, né? 너무너무 정성스럽게 Então ele criou essa filha de uma forma muito
de uma forma muito mimada, né? 하고 딸을 이렇게 안아주고 Aí ele carregava sua filha. 꽃이에요, 꽃. Então era a flor da casa dele. 근데 고맙게도 Mas o gratificante, 막 크듯이 물어. ela começou a crescer que nem uma abóbora, bem grande. 8살 나갔어. Aí, quando ela chegou aos 18 anos, ela ficou muito linda, uma senhorita muito linda. 그 딸을 시집을 보내야 하는데 Então, esse assistente tinha que mandar sua filha para casar. 경상도 어디에 Mas aí, 고을 사도의 아들이 있는데 tinha um filho lá de Gyeongsang-do 중면에서 e apresentou essa filha para esse homem e assim eles se casaram. 요즘 같으면 딸 Hoje em dia, se mandar a filha para casar, é só ligar pelo celular. Ah, como é que tá vivendo? Tá tendo comida para comer? Ah, tá vivendo bem? Mas naquele tempo, por que não tinha esse telefone celular? 보고 싶어도 Então ele tinha, embora ele tivesse saudade da filha dele, ele não podia ver a filha dele. Mas não podia, né? Porque tinha antigamente aquele relacionamento, né? Meio frio. Então tinha estrada, tinha trem-bala naquele tempo. Tinha que ir de cavalo. Mas o genro, 1년에 한 번씩 사돈 생일을 cada ano, porque era aniversário dele, 초대를 하는 ele convidava todos os sogros, né, dos filhos. E cada ano, quando era aniversário do genro da filha, do sogro da filha, então ele ia, né, o pai da menina. Daí, como ele tinha saudade da filha, ele ia. 많은 조랑만화 타고 Aí o assistente do rei pegava um cavalo bem pequenininho e ia. E por alguns dias ele andava a cavalo, 가서 이제 passava por Suwon, Cheonnan e chegava em Gyeongsang-do. 그러니까 이 사돈이 E assim, como era o aniversário do genro, né, da filha, então todos os outros sogros estavam reunidos lá. 전라도의 남원의 고을 사도 뭐 어디 경상도 어디 충청도 Então era de Gyeongsang-do, de Chungcheong-do, eram pessoas de todas as terras distantes, né, os sogros. 이래 왔는데 보니까 막 E quando era o assistente do rei que veio, 해가지고 뭐 포졸들을 거느리고 기 então como era aniversário desse genro, né, da filha, então as pessoas vinham, os outros sogros vinham com um monte de cavalo, com um monte de soldado, mas esse assistente do rei, ele vinha sozinho no cavalo, pequenininho, e isso era muito miserável. 그래서 이제 정성이 거기 가서 딸을 보고 Aí esse assistente do rei veio, viu a filha, viu que estava tudo bem com ela. Mas como ele vinha num cavalo muito pequenininho, a filha ficou muito brava. Meu pai, ele é assistente do rei e ninguém vem com ele. 말을 타고 Por que ele vem nesse cavalinho tão pequeno? Outras pessoas vêm com uma cavalaria enorme. 그래 이제 E assim, a filha do assistente, depois, quando o pai estava para ir embora, a filha vinha e falava: pai, cuidado quando for embora, mas pai, a outra vez que você vier, vem num pequeno carro, mas com as pessoas, com a sua cavalaria. Aí ele falou: tá, entendi, filha, e foi embora. 다음부터는 E da próxima vez, e a outra vez, e ela era a mais novinha, né, daquela casa. E ela tinha as cunhadas dela mais velhas. E elas começavam a zombar dessa cunhada mais nova, né? Ai, o seu pai com um cavalinho. E ela ficava muito triste com isso. 다음에 Mas, vamos ver da próxima vez. 참고 기다리 Vamos esperar um ano e o próximo ano vamos ver. Eu já pedi pro meu pai. 행차를 성대하여 No próximo ano ele vai vir com todas as cavalarias dele. Vamos ver se ele não vai vir, porque ele é o assistente do rei. 그 수없이 많은 핍박을 E porque essa filha do assistente,
ela recebia tanta perseguição e ela só tinha esperança no próximo ano, quando o pai viesse com a cavalaria toda. 정성딸은 A filha do assistente, ela só esperava esse um ano passar para que ele viesse com uma grande cavalaria. 깜짝 놀라고 다른 Para que o sogro dela assustasse, e que as outras cunhadas, e que todas as pessoas da redondeza assustassem. Então ela só esperava isso. 세월은 어김없이 흘렀어. E assim o tempo se passou, e passou-se um ano. E novamente era aniversário do sogro dela. 전라도 사합도, 충청도 사합도, Então as pessoas de Jeollado, de Chungcheongdo, vinham com as suas grandes cavalarias, com seus grandes carros, mas aquele assistente ainda não tinha chegado. 그래 이제 그날은 Mas naquele dia, 이제 막 잔치날 이제 era o dia seguinte que ia ser o dia do banquete. Mas começou a chover muito. 밖에서 웅성한 소리가 되게 정성이 들어온다는 거예요. Aí escutaram um barulho lá fora e era o assistente do rei que estava vindo. 아빠 안녕하세요. 그래 뭐 Então, antigamente, por mais que tivesse com saudade do pai, então ela não podia nem falar, pai, tava com saudade, como é que tá? Mas ela estava lá na cozinha, ela estava na cozinha trabalhando e o pai foi até lá. E que nem no ano passado ele veio com um cavalinho desse tamanho pequeno, e como ele tinha tomado chuva, ele estava todo molhado, o pai. Aí, ele é um assistente ou é empregado? 1년 동안 Por um ano, essa filha esperou. 진짜 아버지가 너무 실망을 시키냐. Mas a filha, ela ficou tão, como é que fala? Ela ficou tão triste. Por que meu pai não veio bem? Ele podia vir com a cavalaria. Daí, ela caiu para trás. 그러니까 이제 뭐 다른 돈은 왜 타노? E as outras pessoas, por que você tá assim? Por que você tá triste? Aí quando foram ver, as outras cunhadas foram ver que ela estava deitada no quarto triste. Aí o assistente do rei pegou a toalha, limpou seu rosto, se secou todo. E aí o assistente do rei foi lá ver. E só que todo mundo estava conversando, né? Mas ele queria ver a filha, mas a filha não saía do quarto. Aí antigamente as pessoas, eles se expressavam dessa jeito. Aí logo você tinha que saber o que ele estava querendo falar. Aí ele falou, eu queria ver minha filha, mas na verdade falou, será que isso é porque ele está com vontade de comer? Será que ele está com saudade da filha? Quer ir pro banheiro? Que barulho será que é esse? Aí mas a filha não aparecia. 보니까 그 사실 작년에 떠나갈 때 딸이 Aí a filha do ano passado, quando ele viu a última vez, no ano passado, ele se lembrou que a filha falou, pai, da próxima vez que vier, vem com uma grande cavalaria. E aí ele viu que ele estava realmente muito miserável, né? Daí o assistente dele ficou muito bravo. 하면서 Vocês falam que trabalham pelas suas cidades, vocês vêm pro banquete, vocês são policiais, o que vocês estão fazendo aqui? E ele falou assim. 사람들이 정성을 E as pessoas olharam para o assistente do rei. Era diferente a tosse dele. E a sala ficou silenciosa. 정성이 O assistente do rei abriu a boca. 자네들이 나와 함께 앉아 있지. Embora vocês estejam sentados junto comigo, mas pela lei vocês não podem fazer isso. 그 정성의 입에서 Quando da boca daquele assistente do rei saiu a boca, vocês estão sentados junto comigo, mas pela lei vocês não poderiam fazer isso. De repente, se tudo ficou silencioso, e pouco a pouco as pessoas começaram a andar para trás, e começaram a se ajoelhar no corredor. E assim, naquele tempo a chuva estava bem forte.
E as pessoas lá de todo o vilarejo começaram a se assustar. Aquele senhor, aquele senhor que veio num cavalinho, quem é ele? 땅에 비가 오는데 Aqui fora tá chovendo. Como é que ele deixou todas as pessoas aqui ajoelhadas aqui do lado de fora tomando chuva? Todo mundo abriu seus olhos daquela vila. Aí na cozinha que começou a dar confusão. 친정 아버지가 Como as outras cunhadas viram os seus pais ajoelhados no chão, lá fora, tomando chuva e não podendo se levantar, então elas já não tinham mais forma do que fazer. 그동안 무시했던 저 Aquela cunhada que elas desprezavam tanto, cadê a nossa cunhadinha? Quando viram, tava lá no quarto deitada. Na hora foram lá, ai, você sofreu bastante, né? Vai, traz água com mel pra ela. E assim, aquela cunhadinha, aquelas cunhadonas que sempre ficavam judiando dela. Ai, você tá bem, você tá bem. Ai, por que você tá assim? Ai, você tá bem. Ai, trabalhou tanto. E assim, ficou uma confusão. E ela, ai, tá bom, tá tudo bem. Aí ela olhou pra fora e todo mundo tava lá fora do jardim. Ah, foi isso. 그래 이제 머리를 다다듬고 E assim, ela arrumou o cabelo dela e foi ver o pai. Pai, muito obrigado porque o senhor veio de um lugar tão longe. E a mãe, tá tudo bem? Ah, sim. E você estava bem? Sim, estava bem. 그가 일을 Tá, então vai lá trabalhar. Pai, 일을 보라니까 o senhor falou para eu ver o que eu tenho que trabalhar? 하고 금요 시간이지. Embora agora seja um tempo da gente se ver, mas pode ir para a cozinha trabalhar. Pai, mas lá fora os empregados, as pessoas estão tomando chuva. É? Os pais das minhas cunhadas estão tomando chuva. Ah, é? E todo mundo estava lá fora tomando chuva? Aí o assistente do rei falou: 자네들 vocês aí fora, vocês estão tomando chuva? 건강에 좋지 않아. Não é bom para a saúde tomar chuva. 그 자네들 몸은 국가의 몸이니까 Então, já que o corpo de vocês pertence ao país, então, por favor, subam todos vocês para aqui, para a sala. Aí, na hora, todo mundo, sim, senhor. 정성 딸은 A filha do assistente do rei, 아버지가 창한 행렬을 해와야 될 줄 알았어. ela pensou que ele tinha que fazer alguma coisa, mostrar bem. Mas o assistente do rei não precisava nem de cavalaria. 한 그늘에도 Mesmo que as pessoas não estivessem me esperando. Mesmo sem uma boa carroça. Um bom carro. Mas pela lei, ele falou, vocês não podem fazer isso. Uma palavra acabou com tudo. 위신을 세우기 위해서 막 말을 타고 Para poder se estabelecer, vem com um cavalo bom, com uma cavalaria, não precisa disso. 딸은 아버지 마음을 모르고 A filha não conhecia o coração do pai. 또 조랑말을 타고 너무너무 아버지가 섭섭했다. Ela ficou muito triste de ver o pai dela vindo numa carroça, num cavalinho. Cada vez que a gente lê a Bíblia, 성경을 대할 때마다 cada vez que a gente conversa sobre a Bíblia, 하나님의 마음은 내 마음하고 너무 다르구나. o coração de Deus é muito diferente do meu coração. 내가 하나님의 마음을 몰랐구나. Eu não conhecia o coração de Deus. 하나님이 이런 마음을 가지고 계셨구나. Deus tinha esse coração. 하나님이 나를 이렇게 사랑하셨구나. Deus me amou dessa forma. 하나님이 나를 이렇게 마음을 쓰셨구나. Deus usou o coração assim. 성경 속에 있는 하나님의 마음을 내가 발견할 때마다 Cada vez que eu percebo o coração de Deus que está dentro da Bíblia, 너무 뜨거운 거야. o meu coração fica muito quente. Fica muito quente. 저는 제가 Eu, 지난 과거를
Quando vejo o meu passado, 그 하나님의 사랑이 눈물겨울 때가 너무 많아. tem muitas vezes que eu derramei lágrimas. 저는 1944년에 태어나 Em 1944 eu nasci. 1974년에 Meu filho nasceu em 1974. E meu neto nasceu em 2004. Cada um tem 30 anos de diferença. E a minha... E meu neto tem que nascer... O meu bisneto tem que nascer no ano de 2034. E quando meu filho nasceu, eu estava em Daegu, Padon. Não é um lugar onde tinha as selgas, essas coisas. Eu vivia no topo de uma montanha. Padon. E a minha esposa engravidou. Aí naquele dia uma pessoa veio me procurar e eu preguei o evangelho para ela. O que evangelho? Para essa pessoa. Não é qualquer palavra da Bíblia que é evangelho. Como eu posso me libertar do pecado e nascer de novo? E nascer de novo e receber a salvação. Esse é o evangelho. Isso é evangelho. Então, por causa desse evangelho, nós todos ficamos tensos. Então, quando acaba de pregar o evangelho, aí se aquela pessoa nasceu de novo, recebeu o perdão dos pecados, nasceu de novo, e a gente vê a felicidade dele, a gente fica tão feliz de passar fome um dia, mas fica feliz. E naquele dia, naquela noite, como a gente vivia num quarto pequeno, eu estava pregando o evangelho num quarto pequeno e a minha esposa estava ali atrás, com a barriga bem grande. E eu preguei para essa pessoa até 11 horas da noite. E 11 horas da noite essa pessoa recebeu a palavra, recebeu o evangelho e recebeu a salvação e ficou muito feliz. E eu também fiquei muito feliz. Aí eu fui até a porta, cumprimentar essa pessoa, tchau. Aí quando eu entrei em casa, a minha esposa tava uma fera, tava muito brava. Ai, que isso? Essa mulher é o diabo. A gente tem que ficar feliz e pregar o evangelho. Por que ela tá brava? Aí eu falei, por que você tá brava? A minha esposa. A minha esposa falou, pra você pregar o evangelho, por que você fala tanta besteira? Fala o que você precisa falar. Então, quando eu prego o evangelho, eu não falo só sobre o evangelho. Eu falo sobre as coisas para que eu possa conduzir o coração da pessoa para poder pregar o evangelho. Porque se eu pregar logo de cara, essa pessoa não vai receber. Então, eu tenho que arrastar o coração dessa pessoa para poder receber a salvação. Eu não vou falar, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Não. Não, eu não falo isso. Eu preciso falar umas besteiras, preciso falar coisa que precisa, coisa que não precisa, para arrastar o coração dessa pessoa até chegar no evangelho, na cruz. E a minha esposa ficou brava. E quando eu vi, a minha esposa estava entrando em trabalho de parto. Ela começou a ter contrações. E a minha esposa estava sofrendo. Então, se ela fizesse cara de que estava sofrendo, então ela achava que ia bloquear, né, o trabalho do evangelho. Aí ela pensou, eu tenho que esperar para que essa pessoa receba salvação, né? Então ela estava aguentando. Mas porque o marido não falou só o que precisava e falou um monte de besteira, ela ficou brava. Aí ela começou a gritar. Eu também. Então, eu não sei se é porque é minha esposa, mas eu fiquei com medo de falar, sabe, forte com ela. Mas aí eu falei, desculpa, querida, desculpa. Aí eu pedi perdão pra ela e passou aquele dia. Mas o problema é que ela começou a ter contrações. Mas eu não tinha nenhum tostão pra isso. Então eu tinha que ter pelo menos um pouco de dinheiro, né?
나던 시절이거든. 너무너무 암담한 거예요. Então, era uma situação muito difícil. 집에서 아기를 낳게 생겼는데 Então, ela estava quase tendo filho lá em casa. A gente tinha que ir para o hospital, 힘도 없고 mas não tinha nem dinheiro do táxi, não tinha nenhum dinheiro do ônibus, e a gente estava passando fome. Deus, 이럴 때는 어떻게 해요? o que a gente tem que fazer nessa hora? 이제 밤이 11시, 12시 Então, era 11 horas da noite, meia-noite, 1, 2, 3. Cada vez mais a noite estava se aprofundando mais. E a gente não tinha o que fazer. 이제 진통 기간이 짧아지잖아요. Então, o tempo de contradição estava cada vez ficando menor. E o que eu estava temendo mais... 그러면 내가 어떡하지? 막 Se nasceu filho agora, eu estava com medo. Mas eu não tinha nenhum método. Aí chegou 8 horas da manhã. 그날 어떤 Naquele dia, uma jovem irmã, ela veio para nossa casa, né? Uma senhora jovem. 그 자매는 Essa irmã, 우리 교회에 나와서 구원받는 며칠 안 되는 사람. ela era uma irmã que não fazia muito tempo que tinha recebido salvação na nossa igreja. 잘 안 나요. Eu não lembro bem por que ela veio para na nossa casa, porque já faz mais de 30 anos, né? Eu não lembro porque ela estava em casa de manhã. Mas ela veio para nossa casa e ela viu a minha esposa tendo contrações e ela ficou muito assustada. E essa irmã, ela levou para um quarto 사모님, e ficou, missionária, eu sou enfermeira de um ginecologista de uma cidade. Daí ela começou a trazer as coisas e ela ajudou a dar o parto e nasceu meu filho. 자매가 보니까 E essa irmã, quando viu, não tinha nenhum arroz. Ela saiu correndo, foi comprar alga, foi comprar arroz, foi comprar carne. 덕분에 그날은 아침 E naquela manhã, por causa do meu filho, eu também tive comida para comer. 눈물겨. Nossa, era para sair lágrima dos meus olhos. Aquela irmã recebeu salvação só alguns dias atrás. 하나님은 우리 아들 낳을 거라 하셨. Deus sabia que eu ia nascer um filho. 우리 집사람 해산을 돕기 위해서 E para que 함께 하셨구나. ajudasse no parto da minha esposa, Deus fez com que essa irmã recebesse a salvação. Deus fez com que essa irmã viesse para casa de manhã. 이렇게 나를 보살피는 하나님이 함께 하신다. Esse Deus está junto de mim, que cuida de todas as coisas. Naquele tempo, a gente vivia com muita dificuldade. A gente vivia com muita dificuldade. 보면 Quando eu olho para trás, 그렇기 때문에 porque eu vivia com tamanha dificuldade, porque não tinha dinheiro, tinha muitos trabalhos para Deus fazer, tinha muitos trabalhos de Deus dentro da minha vida. Era muito gracioso. 제가 지난 40년 예수님과 같이 살면서 Por 40 anos vivendo junto de Deus, 참 내 아버지가 되셔서 Deus se tornou meu verdadeiro Pai. 할 수 없는 어려움이 있어요. Quando eu tinha tanta dificuldade, quando eu tinha tanta fraqueza, tantos problemas, 감싸 주시면서 gratificantemente, Ele conduziu a minha vida. 그 하나님에 비해서 저는 너무나 Junto com Deus, 나태하고 realmente eu sou uma pessoa fracassada, suja, imunda, arrogante, metida, egoísta. 단이라는 Realmente eu sou uma pessoa má. 근데 여러분 Mas, pessoal, essa pessoa tão má, 그 사랑이 aquele amor, 너무너무 내 눈에 눈물이 흐르게 하신다는 거예요. faz com que saia lágrima dos meus olhos. Muito obrigado, meu Deus. 왜 날 Deus, por que o Senhor me ama? 왜 하나님 날 Deus, 사랑하십니까? por que o Senhor me ama? 못 낳기 때문에
porque eu sou fraco, 부족하기 때문에 porque eu tenho necessidades, 하기 때문에 porque eu sou fraco. 세상적인 면으로 보면 Se olhar pelo lado do mundo, 나를 사랑하실 만한 사랑의 조건이 eu não tenho nenhuma condição para que Deus possa me amar. 제가 한 분은 Uma vez, eu fui visitar uma casa 얘야 목사님 오셨다. e uma vovó falou: "Ô, o pastor chegou." Aí ela trouxe a sua netinha e falou: "Ó, canta uma vez pro pastor, canta uma vez pro pastor." Aí eu pensei: "Nossa, tem música para pastor?" 조만 유치원 애가 유치원 Aí era uma criancinha, né, que estava no maternal. Ela começou a cantar: 다니는 교 "A igreja que eu frequento, o pastor tão bom e bom." 하고 등망 높은 싱글벙글 목 Pastor tão bom e glorioso. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. É um pastor conhecido e bom pastor. A música era tão boa que eu decorei na hora. Quando eu escutei essa música, 그 목사 아니다. eu não sou esse pastor. 나는 싱글벙글 목사가 아니고 Eu não sou o pastor bom e brilhante. 목사고 E até esse cargo de pastor, eu não sou um pastor brilhante, bom. 내가 목회 생활을 수십 년 했지만 Por mais que eu tenha conduzido as ovelhas por muitos anos, mas quando eu vejo a minha pessoa até agora, realmente eu tenho muitas necessidades. E eu sou muito feio. 교회 성도들이 As ovelhas da igreja, elas olham para mim e falam: "Pastor." Às vezes, no meu coração: "Você é pastor?" Que pastor? O quê? 목사가 그렇게 하냐? O pastor é assim que nem você? 그런 게 많은 거야. Tem tantas coisas que eu tenho vergonha diante de Deus. 내가 주님 앞에 잘하는 게 아무것도 없는데 Não tem nada que eu faça bem diante de 왜 Deus. 나를 사랑하시지요? Mas por que o Senhor me ama, Deus? 왜 Por 나를 que o Senhor me ama? 그 친구 가운데 옛날에 Dentre os meus amigos, tinha um amigo chamado Chong Chunam. 저보다 키도 크고 Ele era mais alto do que eu. E realmente ele era muito bonito. 근데 그 친구는 Mas esse meu amigo 그거 인물도 era bonito, alto. Não tinha nada que fizesse mal. Ele fazia bem exercício. E também a característica dele era muito boa. 우리 친구들이 다 Personalidade. Então todos os meus amigos gostavam dele. 그 친구 나보다 나이가 2살인가 위인데 Ele era uns 2 anos mais velho do que eu. Eu não podia ser mais forte do que ele. E eu queria ganhar desse meu amigo, mas eu não tinha nada que eu pudesse ser melhor do que ele. A minha personalidade é ruim. Eu fico bravo fácil, eu sou nervoso. 한 번은 친구 하나가 Uma vez eu tinha um amigo meu que quebrou uma coisa minha e eu fiquei muito bravo. 그럴 수도 있지 미안해. Aí esse amigo falou: "Ah, desculpa, pode acontecer isso, não acontece." Aí eu falei: "Você acha que desculpa é tudo? Você acha?" Aí esse é meu amigo Chunam: "Oh, Oksu, nós somos amigos. Eu te dou o que é meu. Usa a minha coisa, eu te dou o meu." Eu fiquei com tanta vergonha. Eu era assim. 제가 목사가 되고 나서 Depois que eu me tornei pastor, eu pensei diante de Deus: por que o Senhor me utiliza como pastor? 남이 Se o Senhor utilizar o Chunam como pastor, eu acho que vai ser muito mais adequado. 그 충남인 사람들이 E esse Chunam
porque a personalidade dele é muito boa, qualquer pessoa gosta dele. 누구든지 충남이 곁에 가기를 좋아하고 Qualquer pessoa gosta de estar do lado do Chung-nam. Até as mulheres ficavam seguindo ele. Realmente ele era assim. Mas Deus, por que eu? Por que que o Senhor me escolheu para pastor? 한번 고향에 갔더니 친구들이 Uma vez eu fui lá para minha cidade natal e os meus amigos falaram que o Chung-nam casou-se. Ah, é? Ele era tão bonito. 부산에서 미스 코리아 나가려고 A esposa dele era tão bonita que era para ser, ela ia se eleger a Miss Coreia. Realmente ela era muito bonita. Ah, é? É óbvio acontecer isso com ele. 그리고 E depois de 5 anos, eu fui de novo para minha cidade natal. Aí eles falaram, você escutou a notícia de Chung-nam? Ele se matou. Por quê? Verdade? 아니 그렇게 성격 좋은 여성 그렇게 좋은 Uma pessoa de personalidade tão boa. Por que que ele se matou? E deixando uma esposa tão bonita. Por que que ele se matou? Eu não conseguia entender. 하나님 Deus. 하나님이 나를 사랑하실 만한 Não tem nenhuma condição para que Deus possa me amar. Mas 하나님은 인간이 아니고 Mas Deus não é um ser humano. Deus é Deus. Deus é Deus. 인간은 O ser humano pode ser bonito. 똑똑하고 O ser humano pode ser inteligente. O ser humano pode ter uma personalidade boa, pode ser bom. Realmente isso é bom para o ser humano. 그 하나님은 Mas para Deus, 나같이 추하고 더러운 죄 uma pessoa como eu, suja, imunda, que só comete pecado, Ele me amou. Deus me amou. 그 하나님이 아니면 Se não fosse Deus, eu não poderia ir para diante dele. 그 하나님이 참 Esse Deus 나를 사랑하셨다는 realmente me amou. 그 하나님이 나를 Esse Deus, 사랑하셨기 때문에 porque Ele me amou do coração. 나를 사랑하시기 때문에 내가 Porque Ele me amou. A minha sujeira não se torna problema. A minha maldade não se torna problema. 문제가 안 되고 A minha imundícia não se torna problema. 하나님의 사랑 앞에서는 Então, diante do amor de Deus, nada se torna problema. 제 아들이 돌아올 때 E quando o segundo filho voltou, ele estava com uma roupa imunda, estava sujo de cocô, estava fedendo a xixi com aquela roupa imunda, com o cabelo todo duro. Veio aquele filho. 아버지의 둘째 아들이 깨끗해서 귀여워 사랑해서 아니라 O pai não amou o seu filho porque ele estava limpo, mas pelo contrário, porque era filho dele, ele pôde beijar, abraçar e amar o seu filho. O segundo filho, 아버지를 몰랐네. ele não conhecia a esse pai. 아버지를 몰랐네. Porque ele não conhecia a esse pai. 자기 자신의 행동을 보면 Quando ele via as suas obras, o pai não me ama, 나를 미워하실 거야. o pai me odeia. 아버지의 재산을 다 날려버리고 다 Eu gastei todos os bens do meu pai, eu acabei com todos os bens do meu pai, eu cometi pecado. 내쫓으실 거야. O pai vai me expulsar. 아버지 마음을 몰랐네. Ele não conheceu o coração do pai. 그러니까 Por isso, 아버지가 그럴 줄 알았으면 진짜 se o pai soubesse que ia acontecer isso, então ele ia ter corrido antes para o pai, mas ele não conhecia o coração do pai. Ele ficou no chiqueiro. 얼마나 집이 그립겠습니까? Quanta saudade, quanto desejo ele devia ter de voltar para casa. Quanto desejo ele tinha de voltar para casa, com saudade daquela mesa, com saudade do quarto. Mas o pai não me ama. 아버지가 나를 내쫓으실 거야. O pai vai me expulsar de casa. 그래도 마땅해. Mas isso é adequado para mim. Eu tenho muitos pecados. Eu cometi muitos pecados. 하실 거야. O pai não me ama mais. 매여 있으니까 돌아. Porque ele estava preso nesse pensamento, ele não conseguia mais voltar para o pai.
Ele não conseguia voltar. 자기 행동을 Porque ele via as obras dele. 아버지가 그런 줄 알지만 Mas, embora o pai soubesse disso, mas como ele estava morrendo de fome, 집에 가자. 이러다 eu vou voltar pro pai. 가고 죽겠다. Eu vou para casa, porque desse jeito eu não vou conseguir nem chegar em casa, eu vou morrer no caminho. Se o pai me expulsar de casa, eu vou falar, tá, pai, não precisa ser seu filho. Eu posso ser como seu trabalhador, seu servo, só me alimente. Por favor, 하겠습니다. eu vou trabalhar como seu servo. Faz isso, tá bom. 그 마음이 Surgindo esse coração, por mais que o pai me expulse, eu vou. 오늘 일하고 바보도 Eu vou viver como servo dele, eu vou viver dessa forma. E ele foi correndo para casa. Ele voltou para o pai. 아직도 상그가 Sango. 아버지와 멀리 자기 아들이 그래서 무더기를 입고 거지가 Então o pai viu de longe o seu filho todo acabado, sujo, imundo, vindo correndo para ele. E veio correndo. 옥수야! Saiu correndo, Oxo! 아들이 물겠어. O filho. 목을 Ele pegou o filho, pegou o pescoço do filho e começou a chorar. Você veio, e começou a beijar o seu filho. E o filho falou para o pai: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. 이젠 아버지의 아들이라 일컬음을 아들 Já não sou digno de ser chamado teu filho. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라. 그 이야기를 하려고 Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele queria falar isso, 하는데 맞으니까 mas porque o pai recebeu ele tão bem. 그 말하려고 Ele queria falar para tratar ele como servo, mas ele engoliu isso. E porque ele achou que o pai ia ficar triste com isso, ele não falou. E só falou: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele viu o que o pai ia fazer, o pai abriu a sua boca. Falou para os seus servos: O que vocês estão fazendo? 배워라. Vai logo ferver água para o banho. 제일 좋은 옷을 내어다 그 입혀라. Trazei depressa a melhor roupa. Veste-o. Põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e nos regozijemo. 그 이야기를 들을 때 Quando ele escutou isso, 그 이야기가 아버지의 essa palavra 공기 진동을 통해서 둘째 아들의 귀에 começou, quando essa palavra entrou no ouvido do filho, 이야기가 둘째 아들의 귀를 통해 마음에 돌아와서 무슨 일을 então essa palavra entrou no ouvido do filho, entrou no coração dele e ele pensou, tudo aquilo que ele pensava: o pai me odeia, o pai não me ama mais, eu gastei todo o meu dinheiro de uma forma dissoluta. Todos esses pensamentos, quando entrou a palavra do pai, expulsou todos esses pensamentos do filho. Se eu soubesse que ia acontecer isso, eu devia ter voltado antes. 아버지 마음을 몰랐구나. Eu não conhecia o coração do pai. 아버지 마음을 몰랐구나. Eu não conhecia o coração do pai. 아버지 말씀이 들리기 전까지는 Até onde escutar a voz do pai, 아주 자기 모양을 봤습니다. ele olhava para sua imagem, para sua forma. O pai não queria me dar parte dos bens, mas eu forcei ele. Ele falou: você não pode ir. Posso sim, eu não sou mais criança, eu posso fazer bem. Todas aquelas coisas que ele fez. Ele pegou todos os bens, gastou tudo e virou mendigo. Quando ele olhou para ele pensou que o pai ia ter ódio dele. Ele pensou que não ia amar mais. Ele pensou que ia expulsar ele. 자기를 입을 맞추고 목을 하고 Mas esse filho, ele abraçou, beijou, falou para trazer a melhor roupa, colocar anel, trazer sandália e matar o novilho cevado para ele. Quando ele escutou isso, ele percebeu: eu não conhecia bem o meu pai. 아버지 아닌데. Meu pai não é esse pai. 그런 아버지 아닌데. Meu pai não é esse pai. Eu desprezei meu pai. Eu vi meu pai de uma forma muito mesquinha. 인색한 아버지도 알았구나.
Eu pensei que meu pai fosse mesquinho, egoísta, mas meu pai não é esse pai. E naquele tempo, no coração do filho, 알고 있던 아버지, tudo aquele pai que ele tinha no pensamento dele, não aquele pai do pensamento dele. 자기의 참 아버지의 모양을 Mas ele pôde ver a verdadeira imagem do pai. Nós somos assim. 때로 우리가 아버지의 마음을 잘 Quando nós não conhecemos bem o coração do pai, nós pensamos o quê? 내가 기도를 잘하면 하나님, Se eu orar bem, Deus vai ficar feliz. 명을 잘 지키면 하나님 만족, Se eu cumprir bem os mandamentos, Deus vai ficar feliz. 하나님 나를 Se eu ofertar bem, Deus vai se alegrar de mim. 하나님의 마음을 모르는 사람들은 As pessoas que não conhecem o coração do pai pensam assim. 둘째 아들과 São pessoas iguaizinhas ao segundo filho. 하나님은 As pessoas, é Deus. 순종해서 사랑하는 게 아니에요. Ele não deseja com Deus não deseja com que Deus não nos ama porque a gente faz bem, porque a gente cumpre bem os mandamentos. Ele não nos ama porque a gente é fiel. Ele não nos ama porque a gente faz fielmente o seu trabalho. Não é por isso que ele nos ama. 왜요? Por quê? 하나님은 사랑의 Deus. 산인 하나님이시기 때문에 Porque Deus é o Deus do amor. 없어도 Mesmo sem condição, ele nos ama. 죄를 짓고 악을 Cometeu 저지르고 pecado. 하나님을 대적하고 교만하고 Eu sou essa pessoa arrogante que eu tô contra Deus, ou essa pessoa que nem um filho pródigo que partiu de Deus, embora sem nenhuma condição, porque Deus é o Deus do amor, Ele nos ama. 이를 사랑하실 때 하나님 Quando Deus nos ama, 나라 사랑한다면 하나님 Ele não, se Ele nos ama pela nossa condição, Ele não é Deus, Ele é um ser humano. 사랑하고 O ser humano ama quem é bom, quem é bonito, quem é de ser respeitável. Esse é o ser humano. 하나님은 조건이 없이 Mas Deus ama sem nenhuma condição. 시기 때문에 Porque Deus é Deus do amor. Ele nos ama. 여러분이 하나님을 대적하고 Por isso, vocês são contra Deus, vocês fazem maldade, vocês são lascivos, vocês são corruptos, rebeldes. 우리를 Mas, mesmo assim, Deus lhes ama. Amém? 아멘 한번 합시다. Vamos falar amém uma vez. Amém! 그러니까 Vocês creem nisso? 하나님이 여러분을 사랑하실 때 어떤 조건을 가지고 사랑하는 Quando Deus lhes ama, Ele não lhes ama por uma condição. 그분은 Ele tem um amor muito grande. O amor dele é muito grande. O amor dele é muito grande. 여러분 집에 Pessoal, nas suas casas. Ah, tá. Se tiver muito arroz. Se outra pessoa pedir, você pode dar. Mas se estiver passando fome, se as outras pessoas vierem pedir, você não vai dar. A gente está passando fome, né? Por isso que a gente de amor. Então, por isso que a gente não ama muito. Ah, ele é bonitinho, então esse eu amo. Esse não, esse é feio, então esse eu não amo. Porque a gente só tem isso daqui de amor. Mas o amor de Deus não apodrece, mas tem tanto amor que está para apodrecer. Até pessoas que não tem nem condição de receber amor, ele ama. Por isso, quando nós recebemos o amor de Deus, quando Deus nos ama, não é por uma condição que Ele nos ama, não é por um motivo. Nós fomos contra Deus, nós ficamos contra Deus, nós fizemos maldade, cometemos pecado, mas mesmo assim, porque Deus é cheio de amor, Deus nos ama. Amém? Eu desejo com que vocês creiam nisso. As pessoas não sabem disso. As pessoas não conhecem o segredo do amor. Vivendo nesse mundo do amor do homem, sempre tem cálculo. Se eu fizer assim, tanto assim, essa pessoa vai me amar tanto assim. Se eu ofertar tanto assim, Deus vai me amar o tanto assim.
Se eu cumprir tanto assim dos mandamentos, Deus vai me amar tanto assim. Então isso é o cálculo humano. 어느 부모가 자식을 사랑할 때 계산하지 Quando os pais amam seus filhos, eles amam calculando. 사랑하지 모든 게 은혜로 주십니다. Deus nos dá amor pela graça. 햇빛도 값없이 은혜. O sol, a lua, Ele nos dá toda essa luz de graça, Ele nos deu o ar de graça, Ele nos deu a chuva de graça. 이 세금 받는다고 생각해요. Pensem se Deus recebesse a conta do sol. Pense se Ele recebesse a conta do ar. Ia ter um monte de gente morrendo de falta de ar. Ai, eu não paguei a conta de ar. Ai, por favor. Ai, Deus. Ai. Imagina quantas pessoas miseráveis não iam existir. Deus nos ama de graça. Mas nós não conhecemos muito bem a esse Deus. Hoje nós lemos Gênesis capítulo 50 sobre José, do versículo 15 ao 21. Os irmãos de José queriam matar a José. Mas assim, José acabou sendo vendido para o Egito como servo. José sendo vendido como servo. Quanto sofrimento ele deve ter passado. E assim ele acabou indo até para a prisão. Por causa da injustiça da esposa de Potifar. José ficando assim. Assim ele se tornou governador do Egito, vendeu comida, e os irmãos de José vieram comprar comida. Então José falou para os seus irmãos, irmãos, eu sou José. Os irmãos dele ficaram muito assustados, porque era realmente José. Os irmãos podiam saber que era José, podiam saber o rosto de José, mas não podiam conhecer o coração, o interior de José. Porque os irmãos de José não conheciam o coração de José, eles pensaram em José com o seu pensamento. Agora a gente vai morrer. A gente queria matar José. Quando a gente vendeu a José para o Egito, por mais que ele não quisesse ir, ele chorou, mas mesmo assim a gente vendeu. Porque eles estavam pensando com seus pensamentos. Então eles pensavam o quê? José é governador, ele vai nos matar. Mas José não era assim. Por quê? Porque ele tinha o coração de Jesus Cristo, o coração de Deus. Quando vem uma preocupação para vocês, vocês ficam presos na preocupação. Quando vem um ódio, vocês ficam presos no ódio. Quando vem a tristeza, vocês ficam presos na tristeza. Quando vem o medo, vocês ficam presos no medo. Quando vem a cobiça, vocês ficam presos na cobiça. Quando vem a lascívia, vocês ficam presos na lascívia. Vocês ficam presos. Mas o coração de Deus, mesmo que vem medo, Deus pode vencer o medo. Então não tenha medo, mesmo que venha o ódio, porque Deus vence ao ódio, não existe mais o ódio. Os irmãos de José, porque eles venderam a José, então José tinha que ter ódio dele. Então, mas José tinha o coração de Deus, então ele não tinha ódio dos seus irmãos. Então José não tinha como odiar seus irmãos, porque ele tinha o coração de Deus. Isso é o coração de Deus. José, embora José soubesse que os irmãos venderam ele, mas ele não tinha como odiar os seus irmãos. Ele não tinha como odiar os seus irmãos. Porque os irmãos de José não conheciam o coração de José. O José nos odeia, José vai nos matar. E ficava tremendo. Então José falou para seus irmãos, vocês me venderam para o Egito, não se preocupem.
Vocês me venderam, mas na verdade Deus planejou tudo isso para que eu me tornasse governador do Egito, para que por causa dessa fome, para que eu pudesse conservar a vida. Então vocês não se preocupem com isso. Então ele falou verdadeiramente, ele consolou os irmãos. Mas o problema foi qual? Os irmãos dele, escutando essa palavra, José tem um coração largo, José é bonzinho, ele tinha que ter nos matado, tinha que ter que se vingado, e mesmo assim, porque eles não conseguiam entrar no coração de José, eles pensavam com os pensamentos deles, porque eles pensavam com os seus pensamentos, embora José fale isso. Mas a gente perturbou tanto a José. O coração dele deve ter uma lasquinha de ódio. Então agora ele vai matar, mas daqui a pouco ele vai nos matar. Então eles estavam segurando, guardando os seus pensamentos. E assim o pai deles, Jacó, morreu. Então os irmãos ficaram com medo. Quando o pai estava vivo, então diante do pai ele não podia matar, não podia se vingar da gente porque o pai poderia ficar triste. Então agora, não sei se ele podia nos matar, mas agora que o pai morreu, José vai se vingar, José vai nos matar, ele vai pagar toda a dívida. Então os irmãos de José ficaram com medo. Aí os irmãos de José foram procurar por José. José, irmãos, vocês vieram, o que aconteceu? É que assim, eu não falei pra você. Pode falar. É que o pai, antes de morrer, ele falou assim. O que o pai falou? O pai falou pra gente, fala pra José, embora vocês tenham errado, mas pede perdão. Por favor, perdoa a gente, José. José, quando escutou isso, ele chorou. Os meus irmãos ainda não conhecem o meu coração. Irmãos, eu já falei tanto para vocês. Não foram vocês que me venderam para cá. Foi Deus que me fez ser vendido para que eu pudesse me tornar governador do Egito. Realmente vocês não conhecem meu coração, irmãos. Por que vocês pensam assim? Eu já falei tanto para vocês. Eu já falei que eu não vou fazer nada contra vocês. É para fazer a vontade de Deus. Como é que eu vou fazer alguma coisa contra vocês? Não se preocupem. Por favor, não se preocupem. Ele queria consolar eles. Eu vou sustentar a vós e os vossos filhos. Não se preocupem. Quando a gente lê essa palavra, é muito igual a nós. O segundo filho não conhecia o coração do pai e ele pensava com o seu pensamento. O pai me odeia. O pai não me ama. Eu levei todos os bens do meu pai lá para longe, para uma terra distante. Ele vai me expulsar. Ele veio com o pensamento dele, mas no final, quando ele encontrou o pai não era esse tipo de pessoa. Os irmãos de José parecia que ia julgar os irmãos conforme o seu pensamento, mas José na verdade não era esse tipo de pessoa. Mas eles estavam pensando em José com o seu pensamento. Eles não estavam conseguindo acreditar no pensamento, no coração de José. Ele ficou com dor no coração. Em Lucas capítulo 15, sobre o filho pródigo, o pensamento do pai e o pensamento do filho era diferente. Ele pensou que o pai não amasse ele por causa das suas obras, da sua situação. E dessa mesma forma, a palavra de Deus está escrita na Bíblia, porque a nossa vida de fé também é assim. Pessoal, Deus não é egoísta. Por isso, o pensamento de Deus e o nosso pensamento é muito diferente.
Em Isaías capítulo 55 está escrito que 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os vossos pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. 생이 아니십니다. Deus não é egoísta. 다르십니다. 그래서 Ele é diferente de nós. Então, se ele faz bem, a gente ama. Se cumprir bem os mandamentos, se dá dízimo, ama. Deus não é ser humano. Deus é amor. Por isso ele nos ama. 둘째 아들이 아버지께 돌아와서 아버지 O segundo filho voltou para o pai e deu a melhor roupa para ele vestir, deu anel para ele colocar, deu sandálias nos pés e também matou um novilho cevado para eles comerem e se regozijarem. Ah, realmente não era esse o coração do pai. O coração do pai não era esse. Mas eu não conheci o coração do pai. Eu pensei no pai com o meu coração. Hoje nós também somos assim. 하나님이 나를 사랑하나? Deus não me ama. 내가 하나님 앞에 잘한 게 뭐가 있어? O que eu fiz de bom diante do Pai? Se somente cometi pecado, eu acho que Deus vai me mandar para o inferno. 왠지 몰라. Deus não vai me aceitar. Eu acho que Deus não escuta a minha oração. Se eu pensar em mim como centro, é tudo assim, esse tipo de pensamento. 내 Mas hoje, 생각에서 do meu pensamento central, eu tenho que me libertar disso. 떠나야 합니다. Eu tenho que partir do meu pensamento. 내 생각과 다르기 때문에 Porque o pensamento de Deus é diferente do meu pensamento. Para vocês terem o mesmo pensamento que Deus, vocês têm que deixar o seu pensamento. No meu pensamento parece que eu sou pecador, que Deus não me ama. Porém, 내 생각을 버리고 eu tenho que largar o meu pensamento 뭐라고 말씀하셨는지 e eu tenho que saber o que Deus me falou. Eu tenho que saber essa verdade e a gente tem que conferir isso através da Bíblia. Abrir a Bíblia 매일매일 todos os dias. Eu abro a Bíblia e leio. 성경에 귀한 말씀이 참 많죠. Dentro da Bíblia tem muitas palavras preciosas. E dentre elas, 하나님이 성경 말씀 내 죄를 dentro da Bíblia, Deus falou que nunca mais se lembrará dos meus pecados para sempre. Eu não entendo. Como que ele não vai se lembrar dos pecados que eu cometi? Eu não sei. Mas, se Deus falou que não vai se lembrar, ele não vai se lembrar. Amém? 성경에서 하나님 내 죄를 다시 저희 죄와 저희 허물을 Ele falou, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e iniquidades para sempre. Deus, lembre-se dos meus pecados. Não lembro. 하나님이 그렇게 말씀하시고 Deus falou assim. Ah, essa palavra. Ah, Deus. 기억하는데 Eu lembro dos meus pecados, mas Deus não se lembra. 설마 하나님이 기억하시면서 이 Até parece. Deus se lembra e ele só fala da boca para fora que não se lembra. Então, se ele fizesse isso, ele não é Deus. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e iniquidades para sempre. 죄를 기억하지 아니하신다고 하시죠. Deus falou que não se lembra mais dos meus pecados. 이제 Pecador, seus pecados. 또 하나 Já não me lembrarei mais dos seus pecados. Pecador. Já não me lembrarei jamais. 불쌍한 마음인들아 오라 하시네 또 이제 사해 주사 너 이제 사해 줘서 기억도 안 하시네
Hoje, 제 아들을 생각하고 o pensamento do segundo filho e o pensamento do pai eram muito diferentes. 생각하고 요셉의 O pensamento do José e o pensamento dos irmãos de José eram muito diferentes. 오늘 우리 생각하고 O nosso pensamento e o pensamento de Deus é muito diferente. 여러분 오늘 우리 생각을 다 Por isso, nós temos que largar todos os nossos pensamentos 이 말씀을 e temos que aceitar a palavra de Deus. Temos que aceitar. 여러분 생각이 어떠하든지 간에 Independente de que pensamento vocês tenham, 기억지 아니하신다면 se a palavra de Deus diz que não vai mais se lembrar dos seus pecados, então ele não vai mais se lembrar. Se ele falou que já lavou todos os seus pecados, então ele já lavou todos os seus pecados. Se Deus falou que não vai mais condenar, então ele não vai mais condenar. Amém? 옛날에 이승만 대통령 Antigamente, um presidente ele estava andando de carro e ele passou na frente de uma base. Pisa, sim, presidente, vamos entrar naquela base uma vez. Aí o motorista parou na frente da base e foi. E de repente, como o presidente estava entrando na base, todo mundo ficou assustado. Aí todo mundo começou a arrumar tudo logo. Aí o presidente falou pro general: se os soldados estão dormindo bem, então eu escutei a voz desse presidente quando ele estava vivo ainda, quando ele falava na rádio. Aí o general falou: sim, tá todo mundo bem. Vocês estão comendo bem? Sim, senhor. 이 대통령께서 Então, esse presidente, vamos lá no depósito de arroz para ver como é que tá a despensa daqui de arroz, da base. Aí, então o general falou: todos arrumem todas as coisas para o general ver como está o depósito de arroz. Mas lá no depósito de arroz, um dia antes, um soldado, né, que cuida dali do depósito de arroz, ele bebeu a noite inteira e chegou de manhã e ele estava com muito sono e não conseguia aguentar. Então ele tinha que procurar um lugar para dormir. Então não tinha lugar no exército para dormir, daí ele entrou lá no depósito de arroz para dormir. E lá no cantinho, né, do depósito, né, ele entrou para dormir. Aí ele tirou toda a sua bota, a sua roupa, ele só dormiu de cueca. Aí ele tava dormindo. Aí ele falou assim pro outro soldado que estava cuidando, né? Ó, se falar que tem alguém, fala que não tem ninguém. Daí, como ele escutou que o presidente estava indo pro depósito de arroz, ele foi correndo. Ai, soldado não sei quem, soldado não sei quem. Ai, aconteceu um problema. O presidente está vindo aqui pro depósito de arroz. Ele já está chegando. Ele ficou assustado. E é muito difícil, né, de colocar a camisa do exército porque tem muitos botões. E ele pensou: nossa, eu vou ter um grande problema se encontrar o presidente pelado. Aí, de repente, surgiu uma ideia. Tá. Aí ele pegou os sacos de arroz, colocou daqui e botou lá e tava suando. Aí pegou outro saco, botou do outro lado. Aí o presidente chegou, abriu a porta do depósito e viu um cara só de cueca colocando saco de arroz para lá e para cá. Aí o presidente falou: você vem aqui. Sim, eu sou tal soldado. O que você está fazendo aí? Sim, é porque os outros soldados estavam cansados de empilhar o arroz, então eu vim ajudar eles. E esse cara falava super bem. E por que você está pelado? É porque está muito calor e não tinha ninguém, então eu tirei toda a roupa porque eu estou trabalhando bastante. Aí o presidente ficou comovido.
Nossa, os soldados do nosso país estão fazendo isso pelo povo. Tem soldados assim, nossa, assim tá ótimo. O pensamento dos soldados tem que ser assim. Aí o presidente ficou muito comovido e perguntou: qual é o seu cargo? Ah, sim, eu sou um soldado. E depois disso vem o quê? O que vem depois disso? É capitão. E depois disso? Tenhão. Então você seja mais tenente. Tá, aí o presidente mandou e acabou. Aí o assistente dele foi lá, escreveu tudo isso, ligou pra base, né? E falou assim: aqui é o assistente do presidente. E tal soldado, você tem que torná-lo num tenente. Pronto. Naquele dia, veio um anúncio. Esse soldado tal virou tenente por mandato do presidente. A palavra do presidente tem poder. Você seja isso. Só falar isso tá bom. Deus fala para vocês. Vocês são pecadores, né? Então, você é pecador, né? Então, você seja justo. Deus falou isso pra gente. Amém! Seja justo. Então, o presidente, ele não tinha força. Ele não falou seja justo, mas ele falou, você seja isso. Então, ele se tornou tenente ou não se tornou? Então, vendo a Bíblia, assim como ele era um soldado qualquer e virou tenente, assim também, a gente era pecador e Deus falou, você é justo. Amém. Nós cremos nesse Deus. Deus tem um pensamento diferente do nosso. Ele não é igual a nós. Nós, pecadores sujos e imundos. Deus fala, seja justo você. Quando o pai voltou pro filho, o filho voltou pro pai, pai, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Quando ele falou isso, ele falou, você é meu filho. Quando coloca anel, é filho. E colocou as sandálias no pé. Matou um novilho cevado para ele. Nós somos pecadores que cometemos pecado para ir para o inferno. Que não é porque nós fizemos boas obras, mas porque Deus nos amou, Deus nos justificou, Deus nos santificou. E Ele não nos condenará mais. E é isso que a Bíblia nos diz. Eu tenho que abandonar meu pensamento. E tenho que acreditar na palavra de Deus.